apresentando o nosso aplicativo. O primeiro passo após instalar o aplicativo no seu smartphone é criar a sua conta. Então, abra o aplicativo, clique no ícone superior direito e no botão Entrar. Selecione Crie a sua conta e preencha os seus dados. Após completar o cadastro, voltamos à tela inicial, onde podemos assistir à nossa programação ao vivo. Deus, e por isso Ele me deu o direito de também perdoar. Eu quero orar com você agora. Junta aí. Aqui você pode saber mais detalhadamente sobre os nossos ministérios, assim como cultos, todos os nossos avisos, nossos projetos e todas as publicações em uma única área. Também temos acesso à nossa agenda e conteúdo, onde descobrimos mais sobre os nossos missionários. Podemos visualizar nossa agenda, fotos, vídeos, mensagens e devocionais, assim como as nossas redes sociais. Temos uma área específica para os nossos projetos, onde você pode ficar mais informado sobre. E na área de doação, você pode preencher os seus dados novamente e contribuir com dízimos e ofertas. No ícone superior esquerdo, temos informações sobre a igreja, endereço, contato e horário de culto. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, @ibacemvp. IBACEM-VP, disponível na Google Play e App Store.
noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É um prazer, é uma alegria estar aqui podendo falar do nosso Deus, podendo falar de Jesus Cristo, da palavra. E antes de começar uma oração, eu quero deixar alguns recados para a igreja. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, teremos o encontro das mulheres. Será pelo aplicativo Zoom. O aplicativo, para você que ainda não sabe usar, pode entrar em contato com a nossa igreja, que a gente explica direitinho também como faz para baixar, como faz para ativar o áudio e tudo mais. O link ele será disponibilizado no mesmo dia nas plataformas da igreja, tanto pelo Insta como pela Facebook e o WhatsApp da nossa igreja também. Sábado, dia 19/6, às 16h30, aqui na igreja, terá o encontro PG dos pré-adolescentes, tá bom? E domingo, lembrando, domingo de manhã tem o culto, e domingo à noite, às 19 horas, terá a ceia. E também no outro domingo, dia 27/6, às 18 horas, um pouquinho mais cedo, às 18 horas teremos o aniversário da nossa igreja, 39 anos do Ibacem. Você é muito bem-vindo. 7 de julho, às 19 horas, terá o culto de posse pastoral, tá bom? Oremos então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, Senhor. Obrigada, meu Pai, pelo teu cuidado, Senhor, conosco, com a nossa igreja. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Só temos, ó Deus, de te agradecer, meu Pai. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, para levar, meu Deus, essa palavra para a tua igreja. Usa, Senhor, a minha vida, meu Pai, como instrumentos em tuas mãos. E tudo que eu falar, que seja conforme, meu Deus, a tua vontade. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Como está o seu coração hoje? Seu coração está feliz? Ou seu coração está triste? Está preocupado? Ou está com medo? Está em paz? Está calmo? Como está seu coração hoje? E em cima disso, eu quero ler uma passagem para vocês que fica lá em Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 26. A minha versão está na NTLH. Diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. E o que a gente aprende aqui, irmãos, com essa passagem? Que todo convite que Jesus faz para mim e para você tem uma lição, tem um aprendizado. Então, todo passo que a gente der com Jesus terá uma lição. Terá uma lição como um bom professor, como um bom mestre. Por exemplo, na escola, como que funciona na escola? Na escola a gente faz a lição, depois a gente vai para a prova para ver se aprendeu mesmo aquela lição. Com Jesus é o contrário. Com Jesus a gente passa primeiro pela prova e depois a gente vê se aprendeu alguma lição com aquilo. Então, só que a Bíblia também nos orienta a passar por essa prova, a tirar uma lição. E aqui no versículo 23 diz o seguinte: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. Ou seja, Jesus entrou no barco e chamou os discípulos: vem, sobe comigo. A gente aprende aqui 3 coisas quando a gente segue, quando a gente anda com Jesus. Primeira coisa que a gente aprende aqui: que seguir a Jesus não é fazer simplesmente o que é bom, mas é fazer o que deve ser feito. Exemplos. Será que é correto eu declarar imposto de renda? Mas será que é certo a se fazer? Ou dízimo? Eu tenho que dar dízimo. Será que eles vão usar meu dinheiro mesmo para uma igreja e tal? Mas será que é certo a se fazer isso?
Ou outra coisa, ajudar pessoas no farol. Ah, estão pedindo dinheiro. Será que esse dinheiro vão usar para comprar droga? Ah, mas está pedindo alimento. Será que vai vender esse alimento? Ah, e honrar pai e mãe? Ah, mas pelo amor de Deus, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, mas eles estão tão fora da moda. Nossa, meus pais são tão antigos. Ah, e honrar minha esposa, meu marido? Ah, mas não está dando certo. Será que é certo se fazer? Sim, é certo se fazer. Faz porque o Senhor disse que é o certo. Agora, se vai dar certo, só Deus, só Ele sabe. E a gente aprende uma coisa, então, seguir a Jesus é fazer o que Ele faz, é fazer o que Ele ama e amar quem Ele ama. E tem um livro e tem um filme também, que o título do filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, se a gente está numa situação complicada ali no momento, que você não sabe como agir, como fazer, então faz para você mesma essa frase. Em seus passos, em meus passos, o que faria Jesus nesse momento? Então, a gente vai conseguir lidar com essas situações. E segunda coisa que a gente aprende quando a gente segue, quando a gente anda com Jesus, é que você também vai estar disponível para as tempestades. Ou seja, quando você anda com Jesus, você também vai estar disponível para ser criticado. Você também vai estar disponível para ser rejeitado. Você também estará disponível para ser zombado. Porque Jesus, ele foi zombado, ele foi criticado, ele foi rejeitado. Mas o que a gente aprende aqui, se você for criticado, se você for zombado, não tem problema, desde que você saiba que você não é aquilo que está chamando você. Então, a terceira coisa que a gente aprende quando a gente segue Jesus é que no barco, quando você está no barco com Jesus, implica em bênçãos. Você terá bênçãos também. Por quê? Porque Jesus acalmou a tempestade. Mas a gente aprende aqui que o mesmo jeito que ele acalmou a tempestade, Jesus também fez o quê? Ele permitiu a tempestade. E a gente aprende aqui que se algo está acontecendo em sua vida que você não imaginava, ou algo que está acontecendo na sua vida que você não queria, fique sabendo que Jesus não perdeu o controle, não. Jesus, ele tem o controle de tudo. Jesus tem o controle da situação. Jesus, Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus, ele é amor, mas Deus também ele é justiça. E Deus também é juiz. E no versículo 24, continuando aqui, diz assim: e de repente uma grande tempestade agitou o barco de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Olha que coisa. Trazendo aqui para a nossa vida. Tem ondas, tem situações que parecem cobrir a nossa fé. Que a gente fala, meu Deus, não tem saída, não tem situação. Não tem onde, acabou, é o final. E continuando, no versículo 24 ainda, fala assim: e Jesus estava dormindo. Jesus dormia naquele momento das ondas e tudo mais. E a gente aprende aqui que a sensação que dá é que quando você ora, você está nessa situação, você está nessa circunstância, que você não consegue ver uma saída, e você ora, a sensação que dá é que Jesus não está nos ouvindo. Parece que ele não está respondendo a nossa oração. Mas, se Jesus dormia, sim, Jesus dormia. Pensa você num dia inteiro de trabalho, você está exausto. Aí você chega em casa, o que você pensa em fazer? Primeiramente tomar um banho e dormir. Às vezes você não quer nem comer, tão cansado que está. E também Jesus, naquele momento, ele estava cansado, provavelmente fez muitos milagres, muitas curas, falou com multidões e multidões, estava cansado, exausto. O que a gente aprende aqui? Que Jesus, ele era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. Então aquele 100% homem, ele estava cansado, ele dormia. Mas o 100% Deus, ele nunca dorme.
Ele estava ali olhando para os discípulos. Ele estava vendo o que os discípulos estavam passando. E lá em Isaías 40, 28, diz o seguinte: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Ou seja, Ele não se cansa, Ele não dorme. Nosso Deus está o tempo todo olhando para nós, para mim e para você. E continuando no versículo 25. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. E aí eu faço uma pergunta para você em cima disso aqui. Qual é o seu maior medo? Você tem medo de barata? Ah, eu tenho medo de aranha. Você tem medo de altura? Ou você tem medo de escuro? Qual é o seu maior medo? Mas vamos mais profundo ainda. Quais são seus medos mais profundos? Qual é aquele medo que você quase não conta para ninguém ou não conta para ninguém? É só você e Deus que sabe daquele seu medo. Por quê? Aprendemos aqui, podemos observar que alguns daqueles discípulos, eles eram o quê? Pescadores. Eles sabiam como lidar com o barco, com a tempestade, com as ondas, eles já estavam acostumados. Provavelmente eles falavam assim, vamos pescar. Eles olhavam o céu, vamos mais cedo, porque tá formando ali uma chuva, tá vindo uma tempestade, então vamos mais cedo para voltar mais cedo. Ou não, não vamos agora não, deixa cair essa chuva, depois a gente vai. Ou eles estavam lá pescando, vamos embora, vai cair uma tempestade. Então, eles sabiam lidar ali com a situação. Só que aquela tempestade, pegaram eles de repente. Eles não sabiam o que fazer. E trazendo para a nossa vida, quantas e quantas vezes isso também não acontece conosco? Tem situações que dá pra gente, vai acontecer isso, então vamos fazer isso, vamos fazer... A gente consegue ter um cuidado. E quando vem essas tempestades, essas circunstâncias, essas situações que pegam a gente assim, do nada? E aí, a gente aprende o seguinte: mas você está passando por uma situação que você não se preparou. Assim como os discípulos também, eles não estavam preparados para aquela tempestade de ondas cobrindo o mar, o barco deles. E você também está acreditando que é o fim. Porque está o quê? Fora do seu controle, essa situação. Quantas vezes você e eu já clamamos a Deus e parece, só parece, que Ele não está nos ouvindo? E no versículo 26, a parte A, diz assim, Jesus falando para os discípulos: por que é que vocês são assim, tão medrosos? E Jesus, Ele chama os discípulos de medrosos. Tem uma tradução da King James atualizada, que lá está escrito que Jesus chama os discípulos de covarde. Forte essa palavra, né? Então, medrosos. O que seria uma pessoa medrosa? É aquela pessoa que ela não consegue enfrentar o medo. Ou seja, o medo paralisa ela. Pega o exemplo ali da barata. Vamos dizer que a pessoa morre de medo de barata. Então ela vê ali uma barata e fica ali, não vou sair daqui, não vou me mexer, deixa a barata, ela vai sair dali, eu não preciso mexer com ela. Então o medo que ela tem paralisa ela não consegue fazer nada. Mas e a pessoa que não tem medo, ela é corajosa? Então é o corajoso. Não. O que é o corajoso? Ele não tem medo? Não. O corajoso, ele tem medo. Só que o corajoso, ele enfrenta o medo, ele não deixa o medo paralisar ele. Ele vê ali a barata e ele vai atrás, até encontrar ela, até pegar ela. Ele fala, Deus está comigo e vamos em frente. E todos nós temos medo. O medo é do ser humano, é normal ter medo. Mas a minha pergunta para você é: o que você está fazendo com esse medo? Você está enfrentando ele
ou o medo está te paralisando. Você não consegue fazer nada. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram com tanto medo que eles falaram: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Eles achavam que eles iam morrer, tanto medo que eles estavam ali naquele momento. E continuando no versículo 26 ainda, diz o seguinte: Jesus falando para os discípulos: como é pequena a fé que vocês têm. Trazendo aqui, o que é? Para que é a questão? Para que tem fé? Para que ter a fé? A gente aprende que fé não é para conquistar as coisas. Eu tenho fé que eu vou ter aquele carro, que eu vou ter aquela casa na praia. Eu tenho fé que eu vou... Não. A fé não é para conquistar as coisas, não é para conquistar os objetos, não é nada disso. A fé é para você suportar. A fé é para você confiar. E a fé é para você ter paz. Ter paz em situações difíceis que possam vir a acontecer. Então, muitas pessoas usam erroneamente aquele versículo de Filipenses 3,13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não, mas o que quer dizer aqui? Tudo posso naquele que me fortalece nos dias bons. Tudo posso naquele que me fortalece nos dias ruins. Então, a fé ela não se refere à conquista. A fé se refere a confiar, a suportar, a ter paz no meio dessas situações. E no versículo 26, diz que Jesus, ele levantou e acalmou a quê? A tempestade. Ele se levantou e falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, Jesus aqui, ele levanta e acalma o quê? A tempestade. Ele não levantou e acalmou os discípulos. Olha, discípulos, fiquem calmos, vai dar... Não, Jesus não acalmou os discípulos. Jesus levantou e acalmou o quê? A tempestade. E a gente aprende o quê? Que não é difícil acalmar a tempestade. Não é difícil acalmar as ondas. Não é difícil parar os ventos. O difícil é fazer o coração do homem confiar. O difícil é fazer o coração do homem se entregar verdadeiramente a Jesus. E Jesus disse para os discípulos, e Jesus disse para mim e para você: há quanto tempo vocês estão comigo? Vocês já viram tantos milagres? A multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição. Pedro andando sobre as águas. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus curou a sogra de Pedro. Quantos e quantos milagres de Jesus está aqui na Bíblia? Mas a gente se esquece, né? Jesus fala: mas vocês se esqueceram. Então não é difícil acalmar a tempestade lá fora. Difícil é acalmar a tempestade aqui dentro. Difícil é acalmar o meu coração e o seu coração. O problema é que o nosso coração está na circunstância. O nosso coração, ele está no momento, ele está na situação que está acontecendo. E não está em Deus. E as maiores tempestades na vida do homem são as tempestades internas. São os medos, traumas, angústias, as feridas. Agora, o que determina a paz no seu interior não é as circunstâncias lá fora. Porque as circunstâncias lá fora, Jesus levanta, Jesus vem assim, ele para. Ele para. Agora, as circunstâncias aqui dentro do meu e do seu coração, temos que submeter, temos que entregar verdadeiramente ao Espírito Santo. Mas a gente aprende também que talvez Deus não queira acalmar essa tempestade agora. Por quê? Porque tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem uma lição.
Deus, Ele quer que você aprenda a ter paz no meio dessa tempestade. Então, Jesus, Ele está falando para mim e para você. Pare de olhar a circunstância. Pare de olhar as situações. Pare de olhar os problemas e olhe para mim, olhe para Deus. E quando você aprender a ter paz no meio dessa tempestade, no meio dessa situação, então essa tempestade ela vai embora, porque você aprendeu a lição. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quando você aprender a confiar em Deus nessa tempestade, Ele vem, tira você desse barco, porque você aprendeu a lição. E Ele vai te colocar em outro barco. E você vai passar por uma outra prova e vai tirar uma lição com isso. Só que você não vai estar sozinho. Jesus, Ele não vai deixar você lá. Ele vai te trazer, assim como Ele fez com os discípulos. Vem, segue-me. E Ele vai estar com a gente nesse barco. E Ele vai passar com a gente nessa prova e vamos tirar uma lição com isso. E isso vai acontecer até a vinda de Cristo para buscar eu e para buscar você. Para buscar a igreja, para buscar a sua noiva. E tem um trecho de um livro, Pecados Intocáveis, que o autor diz o seguinte: Deus está no controle de cada situação e cada acontecimento de nossas vidas e os usa de modo muitas vezes inexplicável para nos deixar mais e mais parecidos com Cristo. Repetindo, Deus está no controle de cada situação e cada acontecimento de nossas vidas e os usa de modo muitas vezes inexplicável para nos deixar mais e mais parecidos com Cristo. E aí, em cima disso, eu te pergunto: como você está reagindo a essa tempestade? Como você está reagindo a essa situação em sua vida? Em João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições. Mas o que significa aflições? Jesus está falando, no mundo você terá angústia. No mundo você terá dificuldade. No mundo você terá sofrimento. No mundo você terá tristeza. Mas olha a segunda parte. No mundo tereis aflições. No mundo você terá tudo isso. Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então descanse seu coração nele. Descanse seu coração onde você está. Entregue a Jesus. E Deus quer sim acalmar a tempestade dentro de mim e dentro de você. Mas nós andamos muito atribulados, andamos muito ansiosos, muito preocupados por coisas que nem vieram e nem sabe se vão acontecer. E tem um pastor, Douglas Gonçalves, ele é pastor e terapeuta familiar. Ele diz o seguinte: você já parou para pensar o que você pensa? Então pense no que você pensa e acredite que a sua mente, às vezes, ela mente. Repetindo, você já parou para pensar o que você pensa? Então pense no que você pensa e acredite que a sua mente, às vezes, ela mente. Então foi o que está dizendo aqui. Às vezes a nossa mente está... Foi o que aconteceu aqui com os discípulos. Eles estavam tanto com medo e falaram, nossa, a mente deles já falou, vocês vão morrer, vamos morrer. Jesus, vamos morrer. E às vezes a nossa mente também assim, está acontecendo alguma coisa e a gente fica, meu Deus. A nossa mente já está contando uma história de coisas que, gente, nem vai acontecer. Por isso que o pastor fala aqui, você já parou para pensar o que você pensa? Às vezes não é coisa saudável. Agora, não importa, não interessa o que acontece lá fora.
Mas se você tiver paz, a paz que acalma a alma, as coisas lá fora podem nos entristecer, porque somos seres humanos. Vamos chorar com as pessoas que choram. Vamos nos entristecer, sim, com as pessoas que estão tristes. Mas essas coisas não podem tirar a paz do nosso coração. E não existe vento, não existe tempestade e tribulação que o Senhor não possa acalmar. Mas esses ventos e tempestades vêm sobre nós para quê? Para que tudo isso? Para provar e para aumentar a nossa fé. No fundo, Jesus quer te acalmar. E lá em Salmo 121, diz o seguinte. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo perigo. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Então essa tempestade que você está passando, que você está vivendo, essa situação, vai passar. E você tirará uma lição dela. Você tirará uma lição disso tudo. E lembre-se, tudo na vida tem um propósito. Deus não está dormindo, assim como a gente leu aqui, Salmo 121. Ele nunca dorme, ele não se cansa. Ele está vendo tudo o que está acontecendo comigo e com você. E novamente, como está o seu coração hoje? Vamos orar? Senhor, te agradeço, meu Pai, pela tua palavra, te agradeço porque todos os dias, meu Deus, o Senhor fala conosco. Todos os dias, meu Deus, o Senhor nos dá forças para seguir contigo. Ajude, ó Pai, eu te peço, cada irmão, meu Deus, que está ouvindo, cada irmão que está passando por situações, meu Deus, que só o Senhor conhece. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que está nos ouvindo, cada família. Senhor, te peço, meu Pai, nos ajude, Senhor, a sempre a seguir, a andar contigo. Não importa a tempestade lá fora, não importa a situação, não importa as circunstâncias. Ajude cada um de nós a ter o coração entregue verdadeiramente a Ti. Possamos ter um coração em paz, um coração que confia em Ti em todas as situações. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por minha vida e a vida da nossa igreja e de cada pessoa que está nos ouvindo. Eu hoje te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua casa. Tenha todos uma boa noite. Oi, gente! Viemos passar uma informação importante para vocês. Todo mundo sabe que em junho nós comemoramos o nosso aniversário, e esse ano não vai ser diferente. Ele vai rolar dia 27/6 desse mês. E será às 18 horas de forma presencial, mas se você não puder comparecer, também estaremos fazendo transmissão pelos canais da igreja, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Vai ser um culto muito especial, muito bom e cheio de surpresas. Lembrando que estaremos com a transmissão simultânea do culto lá na quadra, respeitando todas as normas de segurança. Você não pode perder, será um momento abençoado. Contamos com sua presença. Participe!